Olá, hoje estou aqui convosco para vos falar um pouco do livro Dentro da Loja Mágica do autor James Robert Doty. Trata-se de um neurocirurgião que nos conta a sua própria história. Portanto, este é um livro autobiográfico, de memórias e verídico. Com ele podemos aprender várias lições de vida e pormos em causa muito do que pensamos saber até aqui. Portanto, vamos ver o que este livro nos traz. Quando tinha 12 anos, em 1968, Jim, assim era tratado o autor, foi a uma loja de produtos de magia procurar um polegar de plástico que lhe permitia fazer um truque, que era esconder um pequeno lenço ou um cigarro dentro do polegar falso e fazer surgi-lo depois na outra mão. No entanto, quando chegou à loja de magia, ele não encontrou o dono, mas a mãe do dono, Ruth, que disse não perceber nada daquela magia que ali estava, mas que lhe poderia ensinar uma outra, muito mais poderosa, que lhe poderia permitir ser aquilo que ele quisesse ser e ter também aquilo que ele quisesse possuir. Foi assim que, ao longo de 6 semanas, o período durante o qual Ruth ficou naquela cidade, que se encontraram diariamente para que ela lhe pudesse ensinar 4 grandes truques. Recordemo-nos que esta situação se passou numa altura em que ainda não se falava de estratégias como pensamento positivo, mindfulness, visualização e, portanto, tudo isto era ainda uma realidade muito longínqua. Portanto, os truques que a Ruth ensinou ao Jim podem nos parecer agora um pouco já vulgares, mas naquela altura eram absolutamente surpreendentes. E não deixam de o ser ainda hoje, porque, apesar de tudo, ainda há muita gente a questionar-se e esquecemos-nos todos de que é preciso muita prática para conseguir aquilo que se segue. O primeiro dos truques diz precisamente respeito à necessidade de relaxar o corpo respirando corretamente. Portanto, através da concentração, vai ser necessário também descontrair os músculos, tornar o corpo leve, sentindo calor, mas de forma a que a nossa atenção esteja sempre concentrada na respiração e esta se torne parte permanente da nossa vida e do nosso bem-estar. O segundo truque que a Ruth ensinou ao Jim foi o de esvaziar a mente, ou seja, de tentarmos calar aquela vozinha interior que está sempre a chatear com questões sobre preocupações que temos no nosso dia-a-dia, coisas que nos aborrecem, ou que estamos a reviver situações difíceis, enfim. Este é um exercício que exige a preparação anterior com os exercícios respiratórios e depois concentrarmos-nos nessa respiração para esvaziar a mente, podendo auxiliar neste exercício usar a luz de uma vela para nos concentrarmos ou até a repetição de uma pequena frase que podemos ir cantarolando vezes sem conta enquanto fazemos o exercício. O terceiro truque diz respeito a abrir o coração. De acordo com Ruth, não vale a pena fazermos de conta que as feridas do coração não existem. Elas só podem ser tratadas devidamente quando lhes damos a atenção que merecem. Por isso é que ela também diz que quem sofre aprende,
porque só com o sofrimento o nosso coração vai poder aprender a cicatrizar feridas. Abrir o coração representa também ainda duas outras coisas. Por um lado, pensarmos em nós como seres que têm valor. Dizermos a nós próprios que gostamos de nós, que somos amados, que merecemos ter coisas boas, entre outras. Por outro lado, implica enviar amor a todos os que nos rodeiam, não só àqueles que também nos amam, mas também àqueles que aparentemente nos magoam, estão zangados connosco. Pronto, isto então parece-nos verdadeiramente bizarro, mas no livro tudo é explicado. Por isso não adiantarei muito mais neste ponto para que vos possa deixar a verdadeira vontade de ler este livro. O quarto e último truque é o maior de todos. É aquele que nos ensina como podemos alcançar tudo o que desejamos, mas é um truque perigoso. O próprio filho da Ruth uma vez avisou Jim: cuidado quando chegares a esse truque, porque podes desejar aquilo que não deves. Tem cuidado com o que desejas. Ruth também adverte Jim neste ponto. Olha, só podes desejar e concretizar os teus desejos se atenderes sempre o que te diz o teu coração. Caso contrário, corres o risco de magoar e de magoar aqueles que estão também à tua volta. Mas Jim, naquela altura, com 12 anos, ainda não estava capaz de aprender esta verdadeira grande lição. Por isso, teve de passar por várias provações até chegar ao entendimento total do que isto significava. Ele queria ser neurocirurgião, queria ter muito dinheiro, queria ter uma casa enorme, um Porsche, um relógio de ouro, enfim, muitas coisas materiais. Vinha de uma família muito pobre, em que o pai era alcoólatra, e a mãe tinha uma depressão e por isso passava muitos dos dias na cama sem sequer se preocupar em preparar refeições. Portanto, Jim o que mais queria era não passar fome, era não ter o medo de ser despejado da própria casa, era ter uma vida confortável. Tudo o que ele naquela altura não tinha. Ele empenhou-se em praticar todos os truques que a Ruth lhe ensinou e, por isso, conseguiu efetivamente todos os seus objetivos. Só que ao longo do seu percurso foi tornando-se arrogante, porque se achava invencível, uma vez que ia conseguindo tudo aquilo que queria. Chegado a um ponto da sua vida, percebeu, no entanto, que afinal já tinha tido um casamento fracassado e tinha uma filha com quem não passava tempo, porque, de tão obcecado que estava em trabalhar para ganhar dinheiro, não tinha tempo para o amor, para o afeto. Ele tinha mais do que um carro de milhões, ele tinha mais do que uma casa enorme, ele tinha muito mais do que alguma vez poderia sonhar. Porém, não tinha o mais importante. Ainda assim, foi preciso que, por um golpe de destino, o Jim perdesse todos os bens que ele possuía. Tudo. Restaram-lhe apenas umas ações que estavam para ser doadas a instituições de caridade. No entanto, quando lhe perguntaram se ele queria voltar atrás e ficar com aquelas ações para não ficar na penúria, o Jim resolveu que não, iria começar do zero, porque tinha percebido, afinal, aquilo que Ruth lhe havia dito. Por isso, decidiu doar tudo e
com as mãos dele e com as capacidades de médico dele, trabalhar e com o seu trabalho conquistar efetivamente aquilo que queria, mas de uma forma justa e equilibrada. Jim tornou-se em alguém que estuda a compaixão. É verdade, ele dá palestras, ele é professor numa universidade e tem sido apoiado até pela sua santidade, o Dalai Lama. Tem uma família feliz e, finalmente, conseguiu perceber que a grande mensagem e a maior de todas não é pensarmos e concretizarmos aquilo que queremos, mas, primeiro que tudo, abrir o coração. Pensem naquilo que querem para a vossa vida, façam uma lista dos vossos objetivos. Perguntem-se se o vosso coração está de acordo com eles. Se estiver, então avancem. Socorram-se deste livro para aprenderem estes truques que não são mais do que estratégias que efetivamente funcionam e estão cientificamente comprovadas. Por isso, boa leitura, bons propósitos e até à próxima.